Foram 4 semanas sem pregar. Sinto que eu fiquei um pouco enferrujado, mas foi muito bom para a igreja, mas seguramente melhor ainda para mim. Esse tempo, às vezes, em que a gente não tem a preparação do sermão, que ocupa uma boa parte da semana, é um tempo que eu posso me dedicar a outras atividades, aconselhamentos, a administração, oração. Mas para mim foi importante para a tomada de algumas decisões, quanto ao ministério, mas especialmente quanto à vida acadêmica. E não sei se os irmãos vão querer me dar mais semanas assim sem pregar, porque eu saí dessas 4 semanas com um mestrado e um doutorado para fazer junto, né? Então, mas Deus tem sido muito bom e eu creio que são estudos que vão beneficiar muito a mim, espero, minha família e a igreja também, através de uma compreensão maior de quem Deus é e do que Ele tem feito. Hoje nós não vamos lidar com Atos, você deve ter visto aí no boletim virtual que eu mandei para vocês, e nós vamos ter, na verdade, uma daquelas conversas mais pessoais que eu preciso ter com a igreja. Só me certificar, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Ok. Como pastor aqui da igreja e com o curso que vários irmãos estão fazendo, chamado curso Trinity, nós tivemos a aula de ética pessoal com o Davi Cáceres. Muita coisa tem vindo à tona na igreja, muita coisa. Alguns pecados, algumas reações não bíblicas dos irmãos, lutas pessoais. E eu decidi pregar hoje um texto que eu gostaria muito, minha oração foi que Deus use na minha vida, como já tenho usado esse texto, mas que use esse texto para a vida dos irmãos. E se Deus responder a minha oração, eu sei que o trabalho que eu tenho na igreja, pelo menos em algumas semanas, ele vai aumentar. E eu quero que aumente. É bom que ele aumente se for por causa da exposição bíblica que nós vamos ter hoje. Porque é um sermão que deveria trazer à tona como que nós resolvemos a maioria das nossas questões. Especialmente questões relacionais, mas pecado mesmo. E o que nós vamos ver hoje, que tem que ver com graça, perdão, misericórdia, nós vamos ver que essas questões são tão importantes, não são incondicionais na Escritura. Eu não estou dizendo que o caminho de salvação seja por obras. Hoje é um sermão para crentes. Mas determinados procedimentos, eles exigem um processo, que eu estou chamando, que o Mateus vai colocar para a gente, de um caminho curto, mas um caminho difícil. Mérito do Bill Gates. Eles me sugeriram, ele me sugeriu esse slide aí, eu falei, gostei. Né? Só que acho que vocês vão ficar olhando, né, a subida da Pedra Grande aí. Mas não foca no tênis, mas nessa ideia de misericórdia. O caminho para a misericórdia é um caminho curto, direto, mas difícil. Tudo que nós vamos lidar hoje está no texto de Provérbios capítulo 28, versículo 13. O Mateus vai projetar para a gente agora, Provérbios 28, versículo 13. Estou colocando para vocês em 2 versões. Mas é só neste texto que nós vamos ficar hoje. Claro, eu vou mencionar um texto ou outro que contribui para o entendimento desse texto, mas é isso que nós vamos lidar hoje. O que na revista atualizada, esse revista atualizada diz assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou na NVI está: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Nesse texto eu enxergo 3 P's. Eu enxergo nesse texto um padrão, eu enxergo neste texto uma promessa, mas entre o padrão e a promessa é possível ver nesse texto um processo. E eu quero trabalhar com vocês esses 3 P's hoje. Um padrão,
Nessa ordem, não é a ordem do texto. Um padrão, uma promessa, e para sair desse padrão e chegar a essa promessa, nós vamos ter que trabalhar um processo. Vamos começar pelo padrão, então. O padrão está no começo do versículo, quando diz o que encobre as suas transgressões ou quem esconde os seus pecados. O padrão está nessa primeira parte do versículo. Turma, as Escrituras pressupõem que existe um padrão, que é o padrão de transgressão, e mais, um padrão de transgressões que a gente gosta de encobrir. Há um acontecimento aqui nesse texto, pelo tipo de linguagem que é usada, aquele que, o que encobre, quem. O uso dessa construção aqui indica que há um acontecimento, uma ação, uma reação absolutamente universal a todo ser humano, pelo menos ao ser humano caído. O padrão do ser humano é, eventualmente, ter, apresentar, cair, eventualmente recair em algum tipo de transgressão. A palavra transgressão que é usada aqui significa basicamente a violação da lei de Deus, ou a violação de um preceito estabelecido por Deus. E ela é muito usada no Antigo Testamento, essa palavra é uma das principais, como sinônimo de pecado no Antigo Testamento, para se referir à rebelião, ou então ao desvio de conduta. A gente sabe o que é certo e transgrediu aquele preceito. Por isso que esse texto começa com quem ou aquele que, porque ela pressupõe que isso é comum. As Escrituras pressupõem que pessoas pecam e às vezes pecam feio. Eu diria que talvez, com exceção dos mais novos aqui, que não tiveram tempo, essa questão das grandes questões da vida, das transgressões, todo mundo aqui, em um nível ou outro, seja no passado, ou infelizmente seja no presente, tem algo ou que aconteceu ou que está acontecendo que a gente classificaria nas Escrituras como uma transgressão. Conforme a vida pastoral vai se desenvolvendo, e eu tenho nas últimas semanas tido mais consciência do que é a vida pastoral e de que esse chamado de fato é de longo prazo. Mas eu já perdi as contas nesse momento, nessa altura do campeonato, com 20 anos de ministério, 9 como pastor, das pessoas que eu atendi no aeroporto, na loja, na igreja, em outras igrejas, que em algum nível, se a pessoa viveu o suficiente, ela tem na sua história ou na sua vida presente algum tipo de transgressão ao padrão de Deus. Mais do que isso, se a gente definir o que é pecado na Escritura, a partir da definição que a gente usa em teologia sistemática, pecado é tudo aquilo que ou não contribui ou diminui a glória de Deus. Rapaz, se a gente faz coisas na vida sem o intuito de glorificar Deus, já é um tipo de transgressão. Não tem um que salva e não tem Deus. E a gente começa a aplicar a transgressão a algumas áreas da vida. Por exemplo, a área moral. A área moral é a vida relacional, é a questão que tem que ver com a nossa sexualidade, tem que ver com como a gente lida com um com o outro, do que é certo e errado, questões profundas. Talvez alguns ou vários irmãos se falam assim, não, peraí. Transgressão moral eu nunca tive. Eu nunca adulterei, forniquei, de pornografia. Mas porque a gente pensa transgressão moral naquilo que a gente faz. Mas lidando com a turma que vai pregar aqui na igreja, os homiléticos, esses dias, quando você pega a descrição do que é uma vida moral santa,
Efésios capítulo 5, versículos 1 a 14, o apóstolo Paulo traz a vida moral em 3 dimensões. Sim, vida moral é aquilo que você faz. Na vida, na sexualidade, no relacionamento. Mas vida moral não é só o que se faz. Vida moral é o que se fala. Ele menciona lá em Efésios 5, gracejos imorais. Mas pior, ele fala em Efésios capítulo 5 daquilo que se deseja, da cobiça do coração. Então são as 3 dimensões: o que eu faço, o que eu falo e o que eu desejo. E dessas dimensões tem dimensão que a gente não vê. E eu diria que se o padrão bíblico na vida moral é aquilo que eu faço, ou o que eu falo, ou o que eu desejo, todos nós, em algum momento da vida, se vivemos o suficiente, temos transgressões morais. Se vamos falar da questão ética, e lidando, talvez aplicando essas 3 dimensões à vida ética, aquilo que eu faço, roubo, sonegação, aquilo que eu falo, mentira, maledicência, aquilo que eu desejo, eu queria matar aquele irmão. Todos nós, de um jeito ou de outro, teremos transgressões. E a Bíblia pressupõe isso. Agora, o texto é pior do que só haver transgressão. Ele diz o seguinte: aquele que encobre. Ele pressupõe não apenas que existe a transgressão, mas que a reação natural, quando existe a transgressão, é escondê-la. De onde vem isso? Primeira vez que há pecado na humanidade, Gênesis capítulo 3, diz assim o texto, vou ler o versículo 9 e 10. Deus está chegando no jardim e diz o texto: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gênesis 3,10 diz assim: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Desde que o pecado entra no mundo, essa é a primeira vez que o pecado entra no mundo, o padrão é: havendo uma transgressão, eu me escondo. De alguma forma, depois da queda, a gente se torna mestre em esconder quem nós somos e o que nós fazemos. Nós somos doutores em hipocrisia. Não precisa fazer doutorado para isso. Nasce, está lá. Há transgressão e... às vezes você vê um casal todo bonitinho, na igreja, fora da igreja, e quando de fato a gente conhece a história, por trás daquele sorriso, às vezes tem uma história de engano, de adultério, de mentira, idolatria, rebeldia, ira. Família linda no Instagram. Marido, a esposa, os filhos, cachorro, papagaio, né? Que coisa fantástica! Mas com uma história de engano, malícia, mentira, roubo, sonegação, vida enrolada, dívidas até, enfim. Nós somos muito bons de esconder, quer dizer, nem sempre. A gente esconde, a gente tenta esconder. O normal é: fiz, eu vou esconder. São raros os casos que o camarada ele erra e ele chega já logo em seguida disposto a pagar por que ele fez. Querida, hoje eu adulterei. Hoje eu roubei lá a empresa no trabalho. E pior, quando Adão e Eva caem, eles tentam se cobrir com folhas de figueira. Ou seja, o ser humano sempre tenta esconder seus pecados pelos meios naturais, não pela provisão sobrenatural. Para ilustrar esse processo, eu quero trazer para vocês a história de um rapaz que eu conhecia há muitos anos atrás. Não tenho a menor ideia de onde esteja esse rapaz hoje. Mas ele frequentava a igreja, uma igreja que eu frequentei há muitos anos, e ele tinha tido problema com drogas. Depois ele voltou para esse problema, mas ele tinha tido problemas com drogas, e ele começou a se envolver, e ele trazia algumas coisas para casa.
eu não quero dar ideia para ninguém, pelo amor de Deus, mas ele tinha acesso ao sótão da casa, sabe o telhado? Nem o buraco do morceguinho aqui, conhece o buraco do morceguinho? Quem vem à noite aqui na igreja sabe, o morceguinho passa aqui, ele frequenta a igreja mais que muitos irmãos, né? Ele mora ali no sótão aqui da igreja. E tinha o buraco do morceguinho lá, e ele começou a esconder aquilo que ele cheirava, fumava, usava, e ele tinha um potinho que ele deixava no sótão da igreja. Nossa! Vamos fechar esse trem aqui, ó. No sótão da casa. E ele ia lá, usava e deixava lá e trazia, até que um dia deu problema na caixa d'água e o pai teve que subir no sótão. Isso ilustra como que é que a gente faz com os nossos pecados. Esse texto ele é para crentes, já falei para vocês, mas nós nós fazemos naturalmente um sótão na nossa vida. Lugar escuro, sem acesso dos outros, em que a gente pega o nosso potinho de transgressões, sobe lá e deixa lá e fala, ó, ninguém mexe, ninguém vai lá. Pecados, traições, relacionamentos pecaminosos, histórias terríveis escondidas no sótão da alma, no quarto escuro da nossa alma. Eu não conheço vocês tão bem, acho que nunca visitei sozinho o quarto escuro de cada um de nós. Eu visitei alguns dos meus. Mas eu posso dizer que numa igreja como a nossa tem quarto escuro. Depois de vida pastoral eu sei. Por quê? Porque é um padrão. Porque a gente é pecador. Talvez muitos aqui tenham pego coisas das quais se arrependem profundamente e jogaram no sótão, ou pior, estejam visitando esse sótão ainda semana após semana após semana. E está lá e ninguém sabe e está escondido. E esse é o padrão comum na igreja, fora. E o pior desse texto é que ele dá um veredito, as consequências de quem tem um padrão. Quem esconde os seus pecados não prospera, diz a NVI, mas a revista atualizada é mais enfática. Quem encobre as suas transgressões, ela que diz, jamais prosperará. Não existe vida tranquila para quem visita o seu sótão para esconder as suas transgressões. Aliás, no Antigo Testamento, a prosperidade era um sinal da bênção de Deus. Embora o próprio texto bíblico indique que não é uma relação perfeita, mas muitas vezes na concepção judaica, quem era fiel era próspero. Okay? E aí, quando a gente vê que pessoas que naquele contexto começavam a ter muitas dificuldades na vida, você começa a entender alguns versículos, como por exemplo o Salmo 32:3, que diz, Davi naquele episódio de Batseba, fica quase um ano ou mais sem confessar o seu pecado, e ele diz no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos constantes gemidos todo o dia. Há uma dor física no salmista, em Davi, por ter um sótão escuro da sua alma. Ou então em 1 Timóteo capítulo 1, agora falando de Novo Testamento, quando a gente lida com esse tema da consciência, da boa consciência, que é a gente compreender o padrão de Deus e a tomar esse conjunto de valores do padrão de Deus como regra para a nossa vida. As pessoas que não fazem isso, que não têm uma consciência boa,
Diz o texto de 1 Timóteo 1,18, este é o dever que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias de quem antecipadamente fosse objeto, combate firmado nelas o bom combate. Como? Mantendo fé e boa consciência, uma consciência treinada, de resolver essas questões. Porque ele diz, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Essas pessoas que não querem lidar com os seus problemas, vão ter problema de fé. E a gente não entende aqui como perda de salvação, mas como um não desfrutar das bênçãos em Cristo, que o crente com a consciência tranquila desfrutaria. Veja então o que esse texto está dizendo, não há ninguém que não tenha problema. Eu não espero alguém marcar horário comigo, fala, pois não, o que o irmão gostaria de falar? Pastor, eu sou muito santo, eu não sei falar. Eu ia falar também, não sei. Não, seu lugar não é na igreja. A transgressão é comum. Mas as consequências da não confissão, do encobrir, também são comuns. Essa vida miserável que a gente se coloca. Esse é o primeiro P, o P do padrão, em que há um padrão de transgressão, de encobrimento comum. Mas o texto diz, e eu quero pular o processo e ir agora para a promessa, porque depois eu volto, ok? Depois volto também para a promessa, mas esse é o padrão, essa é a realidade dos irmãos, é a realidade que a gente experimenta. Só que o texto ele vai terminar muito bem, e eu quero pular para a promessa primeiro. E o Mateus vai jogar para a gente, olha lá, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou então na NVI, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O texto é muito gracioso aqui. Porque, embora haja esse padrão, o texto tem uma promessa no mesmo versículo. Há neste texto uma promessa de misericórdia. Não é talvez, uma esperança. É uma promessa. E essa palavra que é usada para misericórdia aqui, eu vou lidar com ela mais para frente, no finalzinho do sermão, mas é uma palavra que indica a restauração de um relacionamento. É o encontrar perdão. E o que eu acho interessante é que ele lida com um padrão de pecado, por um lado, mas ele lida com uma esperança, com uma vontade que todo mundo quer. Até o não crente quer misericórdia. Todo mundo quer ter sua vida restaurada. Aliás, tem muitas igrejas hoje cujo a forma de enxergar a vida é essa que está aqui nesses dois pontos. São igrejas mais novinhas, elas entendem, não é nova, né, mas a teologia nova, no pior sentido possível. Essas igrejas entendem que as pessoas, por conta dos seus erros, estão buscando misericórdia. E as igrejas oferecem, vem para cá. Você vai ser restaurado aqui você vai ser aceito. Pode vir, você vai ter uma experiência com Deus que você não teve antes. Vem para cá. Pode vir, está tranquilo, pode vir. Só vem que está tudo feito, está tudo em paz, é só chegar aqui e aproveita e investe no reino. Porque essas igrejas, elas atraem muita gente porque elas perceberam que as pessoas querem misericórdia e é verdade. Deus está oferecendo misericórdia. Querem que as pessoas se libertem dos seus erros, recebam as bênçãos, os benefícios, as pessoas querem isso. O único problema é que elas pulam direto do padrão para a promessa.
E eu quero só abrir um adendo aqui, que nós lideramos na escola bíblica agora. Eu quero, nesse adendo, abrir o que eu penso dessa proposta de venha aqui e está tudo em paz, você vai ser restaurado assim de cara por estar aqui. Eu creio que essa proposta de uma restauração a partir do padrão de promessa direto, sem passar pelo processo que eu vou trazer já já, eu acredito que seja uma proposta satânica. Momento spoiler, né? O que foi dito na escola bíblica. A terceira tentação de Jesus, ela é assim. Jesus, é reino do mundo que você quer? É glória? É tão simples eu te ofereço. Em vez de cruz, você faz um ritualzinho, um procedimento aqui comigo, e o que é meu é teu, então está tudo bem. Está aqui o que você quer. Mudando o que tem que ser mudado, essa é a nossa tentação. Eu quero misericórdia. Eu sei das minhas transgressões. É só eu esquecer. Tá bom, não aconteceu nada. Só que entre o padrão e a promessa, nesse texto, de novo, existe um processo. O Mateus vai colocar para a gente agora. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Esse é o padrão. Eu espero que você de mim é isso. Há uma promessa nesse texto, ainda vou voltar nela daqui a pouquinho. Mas entre um e outro, neste texto existe um processo, porque ele diz, mas o que confessa. Eu quero trabalhar com vocês esse processo em duas etapas. E quero ser o mais claro que eu puder, possível, aqui, de como são essas etapas. E é por isso que eu falo, é um processo curto. É curto. Alcançar misericórdia para um crente que tem as suas transgressões é curto. Mas não é fácil. É difícil. Mas é rápido. Primeira etapa desse processo é a etapa do confessar. Confessar. Essa palavra que é usada pelo proverbista aqui, ela significa no Antigo Testamento a proclamação pública de algum louvor, alguma virtude. Esse é o contexto normal que essa palavra é usada. No entanto, quando é aplicada a confissão de pecado, é a confissão, proclamação pública de algum erro ou pecado. O que o texto está dizendo? Que quando há uma transgressão, em vez de fazer o comum, esconder, subir no sótão. Aliás, não mencionei, né? Chama Bruce. Quem? O morcego. Chama Bruce. De Bruce Wayne. É o Batman, não é? Em vez de subir e encontrar o Bruce, em vez de esconder o pecado, se nós fizermos a promessa, o que nós temos que considerar, não em todos os casos, eu vou trazer para vocês quais, a confissão pública do pecado. Confissão pública, agora sim vou explicar para você, não significa que você vai fazer um stories do YouTube agora. Gente, eu quero confessar meus pecados aqui. Nós trabalhamos alguns princípios de confissão nas Escrituras. Primeiro, quanto ao âmbito dessa confissão. A gente nunca confessa num âmbito maior do que foi a ofensa. Desenho? Eu pequei em pensamento. Eu e Deus. A confissão, ela é entre eu e Deus. Todo mundo precisa saber? Não. Pecado pessoal, individual. Senhor, eu fiquei irado, eu falei para o Senhor que não devia, o Senhor me perdoa. Está confessado, está perdoado, segue em paz.
Pecado envolveu uma outra pessoa, um cônjuge. E há pecados que envolvem o cônjuge diretamente, às vezes indiretamente, mas envolve algum tipo de traição efetiva, por exemplo, ou de algum tipo de atitude sozinho, enfim, envolve casamento. A confissão é para Deus e para quem foi ofendido. O pecado foi público, duas pessoas viram, testemunharam. A confissão é para as pessoas que viram e testemunharam. O pecado foi na internet para 30 milhões de pessoas. A confissão é na internet para 30 milhões de pessoas. Esse é o princípio de confissão que nós cremos aqui a partir de vários textos de perspectiva do Novo Testamento, do Antigo também nas Escrituras. Esse é o âmbito. É onde ou em que nível a confissão acontece. Mas você fala, o que é confissão? É falar, pequei, hein, foi mal. Beleza? Cadê minha misericórdia? É assim? A gente costuma usar, vocês que fizeram 30 vão compreender, a gente usa uma parábola como um dos modelos. Existem outros, ok? Mas como um dos modelos de confissão que a Escritura nos traz, que é a parábola do filho pródigo. Esse é o nome que a gente conhece. Não sei se é o melhor nome. Ela está em Lucas capítulo 15, eu vou ler uma parte dela, se você quiser abrir, enfim. Mas Lucas capítulo 15, eu quero dar só o contexto para vocês de como essa confissão vem à tona e por que Jesus conta essa parábola. Lucas capítulo 15 começa com uma história em que Jesus está atendendo pecadores e publicanos, tem fariseus e escribas olhando, reclamando. E esse cara aí não sabe com quem está aí, esses pecadores. E aí Jesus conta 3 parábolas, que a gente fala da dracma, da ovelha perdida e do filho pródigo. E no filho pródigo é a maior parábola que ele conta com respeito a essa situação, e a gente vê claramente 3 personagens dessa parábola que tem que ver com essa questão dos fariseus reclamando dos pecadores de Jesus ali. A gente vê na parábola do filho pródigo, todo mundo conhece, ok? Aquele filho que pede o dinheiro do pai, vai, gasta tudo com prostituição, com a vida dele, depois decide voltar. Nessa parábola a gente entende que o filho pródigo, o filho mais novo, é um retrato dos pecadores. Especialmente aqueles que estavam se voltando para Jesus. O irmão mais velho, que fica todo enciumado quando o filho volta, é um retrato dos fariseus. Que falam, como assim está salvando o pecador? E eu? Estou aqui, cadê minha festa? Não? E o pai da parábola é um retrato do próprio Jesus ou de Deus, disposto a perdoar aquele que está arrependido. Ok? Essa é a parábola. Nessa parábola, Jesus nunca nega o erro do filho mais novo. Nunca. Ele diz o que foi feito, o que o camarada fez com o dinheiro, tudo que ele errou, as consequências do seu pecado. Só que, do versículos 17 a 20, Lucas capítulo 15, o texto diz assim, e é aqui que é o padrão de conquista. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ao âmbito. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Nessa parábola a gente vê uma confissão em 3 estágios. Vamos lidar com isso um dia aqui na igreja. Primeiro estágio é um reconhecimento interno, genuíno, real. Eu errei, diz o texto, caindo em si. Isso acontece. Conhecimento interno. Segundo passo aqui, a aceitação das consequências. Ele diz assim, direi para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele pede até misericórdia, trata-me pelo menos, né, como um dos teus trabalhadores, mas ele aceita as consequências de talvez o pai não querê-lo mais como filho. E o último passo é quando ele se levanta e ele vai e ele confessa. Eu nem li tudo aqui para vocês. E o último passo é a efetiva confissão àquele que foi ofendido. Pequei contra o céu e contra ti. Não é só o reconhecimento interior, não é só aceitar as consequências, agora ele vai e busca a restauração efetivamente. E é interessante que o pai nem deixa ele terminar quando ele chega nessa parábola. É lindo demais. O pai falando e dá o anel, enfim, está toda aquela festa e tudo mais. Mas são esses 3 passos: o reconhecimento interno, a plena aceitação das consequências e uma confissão efetiva àquele que foi ofendido. Essa é a primeira etapa do texto aqui, aquele que confessa. Alguém que reconhece o erro, aceita as consequências e expressa o seu arrependimento. Se você ainda está na fase da transgressão, no quarto escuro do brusco, algo do passado que você nunca confessou, ou do presente que você precisa confessar, você vai se preparar assim, reconhecendo internamente: não é aceitável o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Você vai se dispor internamente primeiro, mas depois na confissão, a assumir plenamente as consequências dos seus atos. E nessa etapa da confissão, a última coisa, você vai diante da pessoa ofendida e vai falar: eu estou disposto a pagar pelas minhas consequências. Ufa, passou. Calma. Tem uma segunda etapa. Veja, é um processo curto. O texto de Provérbios diz: confessa e deixa, ou confessa e abandona. A ideia é: há pecados, turma, que a gente fez no passado, essa etapa nós já fizemos. Talvez falte a confissão. Mas há outros que a gente se prende, que são pecados que vai ter que criar um plano de abandono. Vai ter que criar uma nova perspectiva de como eu vou viver. Porque às vezes o pecado está tão arraigado na gente que eu preciso aprender a viver uma nova vida. Pecados com repetidas práticas. Eu vou mencionar aqui. Vou mencionar porque a transgressão é tão comum. Eu não espero da gente coisas diferentes, como eventualmente alguém que possa ter, por exemplo, a questão de roubo, sonegação, uma vida imoral, um relacionamento extraconjugal. Crentes, infelizmente, caem nessas coisas. Não deveria. Se o camarada é pastor, perde o ministério. Mas não deveria, mas acontece. Okay? O que nós vamos fazer? Continuar? Nesse processo do abandono, você vai começar com uma firme decisão de não cair novamente. Mas provavelmente, se for um pecado recorrente, você vai precisar de ajuda. Se você me procurar, eu vou te orientar pelo tempo que for necessário. Na medida do que eu conheço a Escritura, a abandonar práticas que desagradam a Deus. Turma, eis aí algo que eu não tenho medo de saber que um crente pode mudar. Porque a Bíblia diz que nós somos nova criação. Ela diz que se nós andarmos na luz, nós não temos treva nenhuma.
Ela diz que quem anda no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. As Escrituras garantem que o crente que tem o Espírito Santo, se ele lutar com as armas bíblicas, ele vence. Mas é possível. Um padrão de transgressões, normalmente escondidas, uma promessa, que é a misericórdia, mas um processo que é confessar no âmbito em que aconteceu, da forma bíblica, e depois uma disposição em abandonar. E eu quero voltar para o ponto que está 2 aí, mas que no texto eu sei, que é sobre essa promessa. Essa palavra, eu não falei para vocês, eu vou falar agora. Essa palavra misericórdia, ela se refere a uma parte do corpo humano. A barriga, ou, numa linguagem bíblica, o ventre. Ela é muito usada no Antigo Testamento. Mas para a pessoa que ela é mais usada no Antigo Testamento, em 80% das ocorrências, quem tem esse ventre de misericórdia é o próprio Deus. O que você está dizendo? Quando Deus se encontra com pessoas arrependidas a ponto de confessar e deixar os seus pecados, é como se Deus internamente se dispusesse em favor do pecador. E ele agora tem um amor profundo, tem borboletas no estômago, na linguagem portuguesa, em favor daquela pessoa. E ele age com misericórdia. Mas talvez eu sei o que você está pensando. Porque eu já pensei assim, eu vou contar no final, mas que eu passei por alguns vários momentos de transgressões, encobrimento, confissão. Mas eu estou pensando assim, mas se eu confessar, eu vou perder meu emprego. Pior, eu vou perder meu casamento. Pior, eu vou para a cadeia. Eu vou perder a igreja. Peraí, vamos por partes. Se você confessar e abandonar a igreja, você não vai perder. Mas eu vou para a cadeia até o fim da minha vida. Tudo bem, tudo bem. Confessou e deixou? Eu te visito lá. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do caso que eu estou mencionando. Não é dessa igreja, mas do seu caso que eu estou mencionando. É um caso que as pessoas não visitam a pessoa. Se eu for perder meu emprego, você confessou e abandonou, a gente dá um jeito, a gente te ajuda a buscar o outro, você vai passar fome. Eu vou perder meu casamento, é possível, ok? Mas nós como igreja, vamos lutar, primeiro, se há confissão de um adultério, a parte que sofreu vai ter que perdoar, isso não é opção. Mas se há um abandono real, a gente vai tentar trabalhar, salvar esse casamento. E eu recomendo, se for algo tão grave assim, converse comigo antes. Converse comigo antes, a gente vai caminhar junto nessa seara difícil aí. Nós vamos pensar, orar, ver o momento certo, a forma correta. Se for dívida, vou te orientar, tentar cuidar das finanças. Pega algum irmão que seja melhor do que eu nisso. O ponto é, se eu quero confessar, eu vou ter que assumir as plenas consequências que podem vir a partir daquilo que eu fiz. Só que a promessa não é de assumir consequências, a promessa é diante de Deus. Olha que coisa interessante. Sim, a vida vai ficar um caos, talvez em algum momento, mas Deus vai se inclinar no seu estômago em nosso favor. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Como eu já disse para vocês, ao longo da minha jornada cristã, me converti há mais de 30 anos atrás, eu já passei por esse processo de transgressão
confissão e abandono, algumas vezes e em pecados diferentes, lamentavelmente. Nenhum ainda que me fizesse sair do ministério, mas falo. Se eu não tivesse interrompido, se Deus não tivesse interrompido alguns caminhos, eu não teria pregando esse sermão aqui hoje. Mas sabe o que eu penso tendo passado por esse processo algumas vezes? Espero não passar no futuro, mas pode ser que aconteça. Todas as vezes que eu passei, depois que houve uma transgressão, um encobrimento, depois Deus vai trabalhando no coração, e eu tenho que confessar, confessa, abandona, e quando vem a misericórdia, o que eu penso é: por que eu não passei por esse caminho? Porque o resultado dele é tão bom. Tão bom. É tão bom. Eu costumo dizer que confessar é a pior coisa que você pode fazer na vida, com exceção de não confessar. Só que uma vez confessado o pecado, abandonado o pecado, deixa eu ver se eu o que o diabo mais deseja é que você se torne brusco, visitando o quarto escuro, achando que aquele lugar cheio de ratos e barata é um lugar que ninguém deveria conhecer. O que a Bíblia mais quer é que a gente desfrute dos benefícios de sermos efetivamente pessoas perdoadas. Há um padrão de erro, de transgressão, de encobrimento. Há uma promessa de misericórdia, mas há um processo de confessar e de deixar. Turma, nessa semana eu tenho 3 horários na minha agenda. Posso abrir mais. Tenho em média 4 ou mais horários na minha agenda por semana. Estou à disposição. Como um irmão que conhece muito bem aquela vida emburacada, um irmão intenso, que vai te auxiliar no que souber, se você quiser esse padrão. Se você não quer, é a sua vida. Assuma as consequências que o texto traz. Mas eu não quero para mim, não quero para você. O que eu mais desejo para mim e para você é que efetivamente a gente encontre misericórdia. Eu quero só falar uma coisa para vocês aqui que eu lembrei agora. Eu tenho coisas que eu já fiz, que eu já confessei, mas que ainda me incomodam. Posso até conversar com você, mas o que eu posso dizer é: você fez, confessou, abandonou, segue em paz. Segue em paz. Você já alcançou a misericórdia, ainda que não a tenha percebido. Mas alcançou. Eu vou orar. E nós vamos orar agora já numa introspecção, em preparação para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é aquele momento em que eu devo olhar para a minha vida e falar: Senhor, o Senhor conhece as minhas transgressões. O Senhor conhece aquelas que estão ainda pulsando no meu coração. E eu quero aqui diante do Senhor participar dessa ceia com esse desejo, essa decisão de não seguir na minha transgressão. Me dá sabedoria para passar por esse processo, porque tudo que eu quero é a comunhão restaurada com o Senhor, o seu ventre se inclinando para mim, um profundo amor no relacionamento pai e filho. Nós vamos orar. Eu vou ter um tempo de silêncio com a igreja aqui. Nós vamos orar e vamos ter o tempo da ceia.
Confesse seus pecados ao Senhor agora, nesse momento. Eu estou confessando Deus. Senhor Jesus, nós somos transgressores do que nós já conhecemos. Como diz o salmista, o meu pecado está sempre diante de mim, mas o Senhor é rico em misericórdia. E através de um processo tão simples, mas tão difícil, o Senhor nos promete a tua misericórdia. Obrigado por isso. Nos dá a mim e para os meus irmãos a firme convicção de pecado e a disposição de acertar o que precisa ser acertado. E ao fazer isso, que a gente desfrute da sua imensa misericórdia, do seu amor relacional, de uma vida de plena comunhão com o Senhor. Esse é o meu pedido, Jesus. Obrigado pela ceia do Senhor, que nos lembra o que Jesus fez por nós, para que tenhamos paz com Deus e uma vida plena espiritualmente em Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vou pedir para os irmãos aí do diaconato para trazer os elementos da ceia, e eles vão trazer, e nós vamos cantar aquela música Por Tudo Que Tens Feito. Pode ser? Eu falo dessa música porque ela é muito simples de gravar e ela é muito bonita e profunda e lida com esses temas da ceia. Então, podem distribuir, tá bom? Vamos ficar de pé? Então eles vão distribuir e nós vamos cantando enquanto isso. Então, só lembrando, a ceia do Senhor a gente aqui na nossa igreja pratica para todo aquele que é crente em Jesus Cristo. Se você é salvo, participe da ceia. Nós já tivemos nosso tempo de confissão e agora nós vamos participar da ceia do Senhor como comunidade de fé, como irmãos em Cristo. A música é assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido